Mas Estevão é daqueles espíritos assim que demonstram-nos na prática aquilo que o Espiritismo mais tarde nos explicaria, o conceito da escala espírita. Então, você tem espíritos que já naquele tempo eram espíritos muito adiantados em termos de evolução. Estevão, para mim, um desses ministros de Jesus, diferente dos apóstolos, que tinham já ganhos e certas conquistas, mas tinham uma natureza humana muito mais próxima à nossa, justamente para que o Evangelho tivesse mais ressonância em nós, a partir da transformação deles. Tanto é que quando Estevão chega na Casa do Caminho, ele realmente tem uma projeção dentre todos os apóstolos. Sim, pela natureza do seu coração, e aí o verbo naturalmente é refletir esse coração completamente entregue, né? Mas essa lição que você trouxe aqui, a baila, para nós, ela é de fato muito importante, porque como lidar com a aparente injustiça do mundo? Como lidar ali com aquela circunstância em que ele aparentemente estava perdendo tudo? E era um sofrimento tamanho. Era um sofrimento. Pai, de fato, era muito ignorado, agredido o tempo todo. Mas notemos que esse sofrimento ele será tanto maior quanto mais apreço nós vinculamos aos bens materiais. A tal ponto que Estevão, Gesiel, à época, diz para o pai: mas pai, a gente pode conquistar de novo, a gente pode recomeçar. Em verdade, pai, nós não estamos perdendo nada, porque o que é nosso está conosco. E nada tira a serenidade e a paz de Gesiel. Isso me faz lembrar um outro caso associado a um grande filósofo da humanidade chamado Bias de Priene. Humberto Campos, inclusive, conta esse caso numa das mensagens que psicografa pelo Chico. E conta-se então que Bias, a cidade, né, em que ele morava, Priene, estava para ser invadida, e aí aquele tumulto todo na cidade, todo mundo, né, se preparando para fugir, para se exilar, juntando as coisas e tal, os exércitos estão vindo e tal, e o Bias estava ali tranquilo na praça da cidade, e as pessoas passavam e se pressionavam com aquela tranquilidade, com aquela serenidade, até que alguém então lhe indagou: mas você não vai juntar, preparar as suas coisas aí para fugir? E ele então responde simplesmente: tudo que eu preciso, ou tudo que de fato eu tenho, já está comigo. Demonstrando aquela absoluta serenidade ante a possibilidade de perder tudo materialmente. Ele diz: olha, o que de fato eu tenho já está comigo, portanto estou tranquilo. Quer eu tenha ou não essas coisas, quer o Senhor considere que é o momento de deixá-las ou não, eu estarei tranquilo. Então isso denota uma maturidade espiritual daquele que já projeta os seus tesouros no céu, como mais tarde diria Jesus. Gesiel ainda não havia ouvido a lição de Jesus: olha, juntai tesouros no céu, onde a traça, onde os ladrões não roubam, não alcançam. E ele já vivia desta forma. Ou seja, denotando naturalmente um progresso anterior, um espírito que de fato já colaborava muito provavelmente com Cristo na coordenação do processo evolutivo da Terra, né, o processo educativo da humanidade, e que se predispôs então, se propôs a encarnar para, digamos, ser uma espécie de precursor da mensagem cristã e tendo depois um papel formativo ou despertador muito importante junto à figura de Paulo mais tarde, né?